Bom dia, amém, amada igreja. Jesus é o Senhor. Vamos para nosso alimento diário, que agora tem em sua capa o nome A Cumplicidade da Obra do Senhor. E o título da mensagem de hoje, segunda-feira, semana 1, é Valorizar a Verdade, que tem por ler com oração o versículo de Hebreus 2:1, que diz: Por essa razão, importa que nos apeguemos mais, com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos ajuda, Senhor, a ser mais firmes, mais apegados a Tuas coisas, Senhor, a Tuas verdades. Ó Senhor Jesus, que possamos ter mais firmeza, Senhor, com as Tuas coisas, com as Tuas necessidades, Senhor. Ó, com a Tua obra, Senhor Jesus. E que de fato, Senhor, Tua verdade seja única em nossa vida. Senhor, não permita que desviemos dela, Senhor. Ó, nos guarda, nos abençoa. Jesus é o Senhor. Amém. Na mensagem desta semana, veremos a importância de valorizar a palavra profética, uma vez que ela nos prepara para viver nos tempos finais e nos ajuda a amar e apressar a vinda do Senhor. Veremos também a ação do Espírito como aquele que administra a casa de Deus e a necessidade de estarmos sensíveis em nos submetermos à sua direção e praticando empatia e cumplicidade com aqueles que foram colocados à nossa frente, pois esse é o caminho da bênção. Essa mensagem faz parte da nova série do Alimento Diário, a Igreja, Coluna e Base da Verdade, e tem por título destinatário Timóteo, parte 1. Vamos, porém, considerar o contexto que originou o tema desta nova série. Cremos que, de acordo com a revelação bíblica e os fatos atuais, estamos nos tempos dos trabalhadores da última hora e fazemos parte da geração que trará o Senhor de volta. Somos o pequenino rebanho a quem o Pai se agradou em dar seu reino. Devemos, pois, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e não ficar ansiosos com as preocupações da vida. Essa geração final precisa ser vigilante, cuidar dos interesses do Senhor e ser achada alimentando os conservos com a palavra. Quando o Senhor voltar, que sejamos achados fazendo assim. Portanto, as palavras que veremos neste semestre estão intimamente ligadas com a volta do Senhor e visam preparar-nos para esse dia. A igreja foi se degradando com o passar do tempo, mas a partir do século XVIII, com um grupo de irmãos na Morávia, atual República Tcheca, o Senhor começou a restaurá-la, retirando a hierarquia, ou seja, a prática do nicolaísmo. No século seguinte, na Inglaterra, um grupo de irmãos unidos passou a praticar de maneira intensa o amor fraternal. E já no século XX, na China, por meio do irmão Otmani, o Senhor restaurou a visão e a prática da unidade da igreja em cada cidade. Em seguida, por meio do irmão Witness Lee, muitas verdades foram restauradas. Após esse irmão, o irmão Dong Yulan foi bastante usado para ajudar as igrejas a retornar à simplicidade e a servir ao Senhor, invocando o seu nome, vivendo no Espírito e negando o ego. No século XXI, após receber a preciosa contribuição dos irmãos que mencionamos, devemos ter a atitude de conservar o que temos e não retroceder para a situação de onde o Senhor nos tirou. Creio que a condição da igreja em Filadélfia tem sido consolidada. Podemos dizer que de alguns
anos para cá, o Senhor tem restaurado também o entusiasmo entre nós. E isso pode ser percebido nas reuniões da igreja, graças a Deus. Muitos jovens estão envolvidos em diversos serviços na igreja, o que muito nos alegra. Não apenas o entusiasmo foi restaurado, mas houve também a inclusão de muitos irmãos e irmãs no serviço ao Senhor, o que nos tem trazido excelência e ordem neste serviço. No ano de 2017, enquanto estudávamos o livro de Filipenses, fomos bastante iluminados quanto ao esplêndido de Cristo, que diz respeito a seus efeitos, seus afetos profundos em relação a nós. Com essa palavra, aprendemos a exemplo de Cristo, a ter mais empatia, misericórdia e compaixão em lugar de inveja, fofoca, crítica e maledicência. Graças a Deus, hoje temos sido levados a orar e a apoiar uns aos outros e a praticar o amor fraternal. Essa é a condição apropriada para os que amam a vinda do Senhor. Também fomos ajudados ao estudar o capítulo de 13 a 14 do Evangelho de João. Vimos nesses capítulos que, se queremos ser vencedores, devemos subir alguns degraus em nosso nível de unidade. Precisamos de mais justiça, realidade, verdade e glória e viver no Espírito. Todas essas revelações nos têm sido dados por meio da palavra profética e nos têm feito avançar espiritualmente. Recentemente, uma irmã comentou como agradece a Deus por viver nos dias atuais e receber tantas revelações. E quanto a nós? Estamos gratos por tudo o que o Senhor nos tem revelado? Precisamos valorizar o que temos, não retroceder e dia a dia prosseguir para a perfeição, sendo aperfeiçoados cada vez mais. Nesta nova série baseada nas cartas de Paulo a Timóteo, perceberemos o pano de fundo do que estamos falando. Veremos que Satanás é o pai da mentira e Deus é a única verdade no universo. Deus criou todas as coisas, Ele é a realidade. Quando Lúcifer se ensoberbeceu e a iniquidade entrou em seu coração, ele quis ser igual a Deus. Contudo, foi precipitado para a terra e se afastou, desconectando-se completamente de Deus, que é a própria verdade. Queridos irmãos, quando nos afastamos de Deus, nos afastamos da verdade. Então, só nos resta a mentira. Satanás, o inimigo de Deus, é o pai da mentira. Por fim, não nos deixemos enganar por esse mundo colorido, porque por detrás de tantas coisas há um inimigo cuja intenção é roubar, matar e destruir. Suas ações contra nós são mentirosas, mas ele não costuma deixar isso evidente. A ação de Satanás ocorre por meio do engano, assim como aconteceu com Eva, que foi seduzida por ele e levada a desobedecer a Deus. O que ocorreu também com Caim, que foi induzido a matar Abel. No tempo atual, Satanás tem enganado as pessoas por meio da ação da iniquidade, invertendo o valor das coisas. É assim que age o mistério da iniquidade. Até a volta do Senhor, conviveremos nesse mundo cheio de enganos, cujo objetivo é a deterioração da verdade. Não há como impedir esse processo, mas podemos ficar livres dele. Como? Apegando-nos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém. Jesus é o Senhor. Pergunta o que significa apegar-nos com mais firmeza às verdades ouvidas. Praticando essa palavra, né, irmãos? Tudo que temos visto
que possamos praticar, né? Isso é o valorizar de fato. Seria se apegar com firmeza. Irmãos, temos ouvido muitas verdades e o avanço desse ministério. O irmão citou um exemplo aqui, falou sobre uma mulher, né, que louva e agradece a Deus por viver nos dias atuais, por ter a oportunidade, né, por ver tantas revelações. Irmãos, quantas pessoas, né, amavam cegamente, fielmente ao Senhor e não tiveram tal oportunidade de desfrutar do que temos desfrutado. Às vezes a gente pensa assim, né? Poxa, pessoas que amam o Senhor de forma muito abundante, não tem tal oportunidade. Quantas e quantas pessoas, né? E devemos valorizar, porque essa oportunidade foi me dada a mim, dada a você que está ouvindo essa palavra, né? Senhor Jesus, ainda a gente vê que essa palavra, ela é rica, mas não é algo de hoje. O Senhor tem aperfeiçoado, mas quantos irmãos se aprofundaram em sua comunhão com o Senhor e puderam contribuir, irmãos, para tudo que a gente tem hoje, né? Foi citado alguns exemplos aqui em nossa leitura. Falou sobre que hoje a República Tcheca, né, era na Morávia. Ali foi praticado entre alguns irmãos e foi retirado a doutrina do nicolaísmo, é isso mesmo, e a questão da hierarquia, e o Senhor pôde retirar do meio de alguns irmãos ali. Eles praticaram uma vida da igreja ali mais limpa. E no decorrer do tempo, né, no século XIX, na Inglaterra, os irmãos praticaram o amor fraternal, os irmãos unidos. Eles praticaram o amor fraternal. E como é precioso, irmãos, aquilo que a gente vê e colocamos em prática, né? O Senhor abençoa. Sendo que no século seguinte, no 20, a gente viu o restaurar da igreja pelo irmão Otmani, né? O Senhor revelou a ele a unidade. Ele pôde ver sobre a igreja em cada cidade. Olha só, depois de o irmão Otmani, várias verdades também foram restauradas, né? E sido praticadas através do irmão Witness Lee, que recebeu esse encargo do Senhor. E depois do irmão Witness Lee, tivemos a partida dele recente, né? O nosso amado irmão Dong, que fez uma grande obra aqui, né? O Senhor, por meio desse instrumento, realizou grande obra, né? Levando a igreja à simplicidade, a invocar o nome do Senhor, a negar-se a si mesmo, né? Para que a vida de Deus cresça em nós. Então, irmãos, existe toda uma história. Quando olhamos assim a vida da igreja, que possamos valorizar, porque não é algo superficial, algo que foi inventado aqui, um irmão. Não, irmãos, é fruto colhido de muitos irmãos que puderam cooperar, né? Servos do Senhor que cooperaram para que hoje a gente tenha esse viver. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o Senhor, irmãos. Ótima segunda-feira e possamos ser gratos ao Senhor por essas palavras e praticá-las. Amém? Jesus é o Senhor.